Olá, gente bonita! Aqui quem fala é o tio Fazi e ora bolas, eu sou o autista. E hoje eu quero falar sobre um texto meu que eu publiquei, chamado Dois Dedos sobre Discurso de Autoridade. A minha ideia original, quando eu escrevi esse texto, não era ter feito esse texto, mas sim fazer esse vídeo. Porque é algo que eu sempre comento em lives e eu acho que vale a pena, sei lá, manter a tradição. Mas acabei escrevendo o texto porque eu sou uma pessoa meio ansiosa e as pessoas, para minha surpresa, concordaram muito comigo, porque eu achei que eu ia ser massacrado com esse texto, porque ele vai contra um pouquinho o discurso de algumas pessoas que batalham pelo autismo. Mas o que quer dizer esse texto que eu faço? Tá falando, enrolando e não fala o que é. Seguinte. Eu li uma frase, que é um print, na verdade, que dizia assim: ser autista te torna especialista no assunto, né? Especialista em autismo. E eu discordo dessa frase. Talvez você esteja ouvindo um barulho de motosserra ao fundo. Eu estou a manhã inteira aqui e não tinha isso. Agora tá tendo. Vou voltar aqui pro vídeo. Então, eu ouvi essa afirmação e eu discordo. Porque a partir do princípio que o fato da gente ser quem é nos torna especialista nisso, é uma falácia. Se fosse assim, nós não precisaríamos de médico, né? Porque nós somos seres humanos, temos os nossos próprios órgãos, né? Para que a gente vai precisar de médico especialista em algo? Eu entendo que a crítica, né, ou talvez, na verdade, o comentário, seja em torno de alguns médicos que roubam o protagonismo de nós autistas, afirmando que a gente não sabe como eles sobre quem nós somos. E isso é muito errado. Acabou de chegar e-mail. Eu esqueci de tirar o som. E isso é muito errado. Porque ninguém viu que eu tô tirando o som aqui. Porque a gente entende algo nessa vida é sobre como nós sentimos. Mas o meu texto, ele vinha falar sobre a importância do protagonismo, acho que pode ser falado assim, de cada parte inserida na comunidade autista. Que eu gosto de chamar de tripé da comunidade de autismo. Assim como nós temos o tripé do diagnóstico, que é o que nos torna autista, é o requisito mínimo para nós sermos diagnosticados como autistas. O tripé da comunidade, ele se baseia em três figuras que fazem parte tá muito som hoje, que fazem parte da comunidade, que são nós autistas, que é a primeira, a segunda, os pais e cuidadores de autistas, e a terceira, que são os médicos e especialistas em saúde, né, na área de autismo. Então, cada parte dessa tem a sua expertise, né, seu conhecimento. E é um conhecimento que a gente não pode negar a importância. A gente não pode falar que o meu é mais importante porque eu sou um autista, o meu é mais importante porque eu sou pai, o meu é mais importante porque eu tenho diploma, eu sou médico. Não, não funciona assim. Cada parte trata de uma área muito específica do autismo e que acaba se complementando. Então, por exemplo, os médicos e os profissionais de saúde, eles cuidam dos autistas. Então, eles entendem o funcionamento
biológico do nosso cérebro, que tipo de terapias que serão boas para nós, que tipo de medicamentos, né? O que faz nascer um autista, né? Quais são os genes. Então, esse é o papel do médico, é o papel do médico e especialista, psicólogo e tudo mais. É entender a gente de forma técnica e nos ajudar a ter uma vida melhor. Já os pais e cuidadores de autistas, eles têm muito conhecimento de conviver conosco, de cuidar de nós, principalmente daqueles que não são verbais e não têm tanta autonomia, né, e crianças. Então, eles têm todo um arcabouço de vivência de quem cuida de uma pessoa deficiente. Assim como nós, que somos autistas, temos todo um conhecimento acerca de como é estar dentro do espectro, né? A gente tem aquela perspectiva única de entender como nós funcionamos. E vale lembrar que cada um vai entender o mundo de um jeito, porque cada autista é diferente. Então, quando, por exemplo, um pai vê um vídeo, um texto de nós autistas falando sobre crise, ele passa a entender o que faz aquela criança, aquele autista não verbal, né, de graus maiores, o que ajuda, vai entender o que faz aquela pessoa ter uma crise e como evitar que essa crise aconteça. Um profissional de saúde vai ver esse mesmo vídeo, esse mesmo texto e pensar, então talvez isso aconteça por X, Y, Z. Para tal pessoa, talvez uma terapia de dessensibilização, um medicamento, usar um protetor auricular, vai funcionar para evitar crise nessa pessoa, né? Eles vão fazer, sei lá, experimentos não, tipo, não vão colocar a gente na rodinha que nem um hamster. Eles vão experimentar e ver se funciona, testar e fazer artigos científicos sobre isso. Já ao contrário, agora vamos pensar nos médicos. Eles vão falar, olha, o autismo tem sua maior causa na genética. Então, para a gente que é autista, mostra que nós somos assim desde a época, da hora da fecundação. E os pais responsáveis, eles vão ver essa fala desse médico e perceber, nossa, não é culpa minha que meu filho ou minha filha é autista. E agora vamos para os pais. Os pais vão falar, por exemplo, que o meu filho, minha filha, ele não é oralizado. E quem fala por ele nesse momento, até ele conseguir se expressar, comunicar, ter um suporte diferente de comunicação, sou eu. Então, eu sei as necessidades específicas do meu filho, eu sei que tal terapia está fazendo bem, porque ele mudou, ele melhorou, pode ter crise. Que tal coisa que ele faz, se eu fizer o oposto, tipo, sei lá, a criança começa a ter crise, eu vou e levo ela para tomar um banho, fica no ventilador, mostra que eles têm um conhecimento prático da vivência nossa. Então, a gente entende, olha, realmente, essas coisas não acontecem comigo. Então, traz a diversidade. O profissional de saúde vê um pai e uma mãe assim e pensa, esse conteúdo que o pai está falando é importante. Talvez a gente podia testar isso e verificar como melhorar o conforto desses autistas. Ou, será que se ele tomar um remédio diferente vai diminuir isso? Então, vocês conseguem perceber que está tudo interligado? A gente não pode ficar com essa coisa que cada um é mais importante que o outro. Porque nós não somos importantes de forma independente. Nós somos importantes em conjunto. E em conjunto é que faz a comunidade crescer. Que faz a vida dos autistas e das pessoas que convivem conosco, sejam profissionais ou cuidadores e parentes, melhorar. E esse deve ser o foco em nossa batalha, né, no autismo. Então, o meu texto foi basicamente para dizer isso. Que a gente, sim, tem um lugar de fala, como autista único. Eu tenho um lugar de fala do tio Faso.
Autista homem, negro, diagnosticado aos 35 anos. Diagnosticado 36, né, que oficialmente 35 foi suspeita. Eu não posso falar para uma mulher autista, eu não posso falar para uma criança autista, eu não posso falar para nenhum autista. O que eu faço é falar as minhas experiências, o meu ponto de vista, e as pessoas se identificam e passam a entender e aplicam aquele conhecimento em suas vidas de forma adaptada. Eu não posso falar sobre minha mãe, que é uma mãe de autista, porque ela teve as suas batalhas para enfrentar comigo sem saber que eu era autista. Ela tem um lugar de fala dela, que a gente precisa ouvir, né? Tanto que eu falo muito da minha mãe que, quando eu vou dar dica para os pais, sobre a insistência e paciência, né, de cuidar da gente, de não deixar a peteca cair e da gente precisar ter muito carinho e amor para cuidar de uma criança autista. Eu dei uma parada aqui porque mandaram mensagem que me confunde, desculpa. E os profissionais de saúde, como minhas psicólogas e tudo mais, a Lúcia e a Daniela, elas têm uma visão única profissional de como lidar com meus problemas, de como lidar com os problemas de cada um dos seus pacientes, né? O Dr. Rubens, que me passa medicação, tudo mais, são pessoas que veem de forma profissional e técnica como cuidar desse autista, do tio Faso. Então, vamos carregar essa reflexão para frente. O lugar de fala é importante, mas cada um tem o seu e ninguém sabe mais do que ninguém. Todos os conhecimentos são válidos e todos eles precisam andar em comunhão para que o autismo seja diferente do que foi no passado. Que os próximos autistas e os autistinhas de hoje tenham uma vida muito melhor do que a gente. Que os pais percebam que eles não estão sozinhos, que eles precisam de apoio psicológico, porque a carga é pesada, sim, mas não deixa de ser maravilhosa em vários aspectos. E os profissionais não precisam ter medo de falar sobre autismo, porque eles não vão estar roubando o nosso lugar de fala enquanto eles não falarem por nós, mas sim por eles, pelo que eles sabem, por aquilo que eles estudaram e por aquilo que eles testaram em clínica e na prática. Então fica aqui o meu super beijo de jujuba. Tchau, tchau.